Olá, hoje vamos falar sobre reciclagem, reciclagem de resíduos sólidos. Todo esse resíduo que é gerado na sua casa, nas residências, nas empresas de uma maneira geral e que são destinados aos aterros sanitários ou até mesmo outras áreas ainda clandestinas, nos 5.500 municípios do Brasil, poucos deles já têm à disposição um aterro sanitário adequado, lugares adequados para a destinação do lixo. Mas antes que o lixo vá para o aterro sanitário, ele deve sofrer um processo de tratamento para que ele possa ser melhor reciclado. Para falar sobre reciclagem, nós trouxemos aqui o Aloísio de Oliveira Barros, que é diretor da Ciclo Reciclagem. Aloísio, você que trabalha com a reciclagem há muitos anos, né, principalmente na reciclagem de plástico, como que você vê a evolução da reciclagem no Brasil? Se fala muito da separação de lixo, de reciclagem, mas como que isso está acontecendo na prática? Pois é, Almir, a gente teve um marco que está diferenciando a atitude de reciclagem no Brasil com o advento da Lei 12.305 de 2010. Então, o governo federal, responsável por todo o sistema ambiental do país, promulgou uma lei que trata do resíduo sólido. Sim. E essa lei ela tem algumas características inovadoras e tem outras características que mudaram o comportamento do setor de reciclagem. E a expectativa foi muito grande em cima da execução dessa lei. Hoje a gente sabe que os municípios estão passando por um problema de atender essa lei. Existe até no Congresso, no Senado, uma postura de dar mais tempo para que o município se adeque a essa lei, diretamente ligado aos lixões, né? Sim. Mas o problema continua e ainda não se tem não se tem conseguido resolver a questão do resíduo. Quando a gente fala de resíduo, você pode dividir o resíduo em vários tipos, em vários tamanhos, em várias partes, mas especialmente o resíduo domiciliar, né? Esse que é o resíduo mais difícil de você levar ao tratamento adequado, né? É o resíduo que é gerado na sua própria casa. Na sua própria casa. Quando você tem um produto, um fogão que você tem na sua residência, você imaginar todo o processo produtivo, desde a matéria-prima, né? A produção do fogão, a confecção das partes do fogão, o vidro, o plástico, o metal, o transporte, o local de armazenagem, a distribuidora, a loja que vende, todo esse processo vai gerando resíduo. Sim. E essa lei, ela especifica, ela determina como é que deve ser o comportamento de cada ator dentro desse processo. Sim. Ao final, que ele está na sua casa, esse fogão, quando você vai descartá-lo, quer dizer, o consumidor, a população, o morador do município e tal, aí que começa o problema, né? Porque nós estamos falando de fogão, mas a gente pode falar de comida, a gente pode falar de embalagem, pode falar de imóveis, né? Sim. Então esse tratamento do resíduo, ele ainda é incipiente, né? Se você analisar quanto se recicla ou quanto se trata bem esse resíduo no Brasil, percentualmente é muito pequeno. Se você comparar com os países desenvolvidos, aí que se percebe uma diferença enorme. Por que nós temos esse problema ainda aqui? O que mais nos prende a esse patamar ainda abaixo do nível desejado? Olha, nós temos nós estamos evoluindo enquanto país, nós estamos melhorando a nossa educação em termos, nós temos uma cultura meio relaxada e nós temos, isso é a minha opinião, né? Temos uma cultura dependente dos atos do governo, né? Então o cidadão normalmente se acha tudo o governo que faz. Essa lei, a 12.305, ela mudou isso e trouxe o cidadão dentro do contexto da solução do problema. Então a solução agora é compartilhada, né? Então a dificuldade maior do resíduo domiciliar é a educação ambiental, é a educação, quer dizer, a percepção, a consciência eu até diria que existe, mas o resultado da consciência é a ação. Então essa ação está demorando, né?
tem que se perceber que resíduo sólido é uma questão de saúde pública. Né? Sim. Você imagina lá atrás, quando as cidades, antes da Revolução Industrial, aí, a organização das cidades, o que é que gerava de resíduo? O rio recebia aquilo tudo, mas não tinha muito problema, que era pouca gente e tal. Né? Isso. Era muito mais resíduo orgânico, né? Resíduo orgânico, comida, não tinha muitas embalagens de plástico. Se você tem uma comparação mais ou menos assim, se naquela época o consumo de uma família equivalia a um barril de petróleo, hoje equivale a 80 barris de petróleo. Né? Então a gente acabou criando uma sociedade consumista, é o consumidor que manda no mundo, né? Então tudo é produção para consumo, e aí, para onde vai isso? E a reciclagem, ela resgata uma coisa interessante, ela sendo bem feita, e nós temos tecnologia para isso, não só de plástico, mas em todos, né? Aço, etc. Ela transforma aquilo que é resíduo em produto, então, gera renda, etc. O melhor exemplo é o alumínio, né? Isso. Você deixa de trabalhar nas jazidas de bauxita, que são altamente poluentes. Petróleo, papel, né? Deixa de plantar árvore, pode plantar alimento. Então, e os países desenvolvidos, eles têm a reciclagem já bem desenvolvida também, percentualmente, e até como solução econômica e ambiental, com o engajamento da população, né? Sim. Porque se você analisar o resíduo industrial, por exemplo, a empresa responsável e o órgão controlador sendo responsável, está resolvido. Né? Nós temos técnicas para isso. Né? Agora, quando vai na resíduo domiciliar, existe toda uma dificuldade, né, com relação à parte de responsabilidade individual, a pessoa, né, o pensamento coletivo, a educação do cidadão. Né? Então, isso é complexo. O município tem essa dificuldade. Né? Ele, para implementar ações coletivas, né, coleta seletiva. Não existe reciclagem de lixo domiciliar sem coleta seletiva. Pronto, isso é básico. Né? Se você analisar o seu IPTU, né, você paga o imposto relativo ao bem que você tem, bem imobilizado lá, a sua casa, seu apartamento, etc. E também vem junto com o IPTU o custo da coleta de lixo, o custo da limpeza pública. Sim. Esse custo o cidadão está pagando. Né? Sim. Então, se ele for parte dele voltado para a coleta seletiva, para desenvolver um trabalho, para divulgar, você vai fazer. Isso é um fato. Depois, estando esse material selecionado, ele sendo transportado separadamente, é outro ponto. Depois, ele estando no local, o que fazer com ele? Aí vem o problema da reciclagem. No Brasil, se recicla 2, 3% daquilo que é possível, tá certo? Do ponto de vista domiciliar. É muito baixo. Muito baixo. Né? E você tem alguma iniciativa, associação de catadores, recebe aí, existem, né, leis federais que o órgão público federal tem que mandar, né, separar e mandar isso para catadores, né, para a associação de catadores. Eles fazem o que com aquilo? Estão lotados. Sim, né? sim. Não tem condição de dar vazão a isso. Porque a lei, não só a lei, mas a atividade, mas a lei ela regula essa atividade, ela cria uma série de mecanismos que é um conjunto. Né? Então você tem lá incentivos fiscais, incentivos tributários para reciclagem. Por que isso? Para justamente criar a condição daquilo que for selecionado ser reciclado. Senão não adianta. Né? Então você fica... O que adianta você fazer um projeto para colocar um monte de gente dentro do estádio e não ter arquibancada? Né? É mais ou menos assim. Então, vamos falar em logística reversa das embalagens, das pilhas, não sei o que e tal. Porque esses resíduos, eles têm resíduos especiais, né? Pilhas, pneus, lâmpadas. Né? Para quem não sabe o que é logística reversa, é o retorno daquele produto depois que ele acaba a vida útil dele. Né? No caso de pilhas e baterias, né? É um exemplo mais comum. Né? Isso. E agora está se discutindo as embalagens. Então tem ali um setor que tá um grupo de entidades ligadas à embalagem, quem produz, quem transporta, quem vende, né? Tem os acordos setoriais, né, que vem, né, já é repercussão da lei, e vai se buscar levar esses resíduos até a reciclagem. Porque quando você recicla um material, especialmente o plástico, que é da minha área, você está dando uma nova vida àquilo que era resíduo. Sim. 2, porque nós temos a responsabilidade do berço ao túmulo, isso é um conceito, né, internacional e tal. Vamos falar sobre isso no próximo bloco? Voltamos já.